Olá maltinha fixe e bem-vindos de volta ao Subset. Eu sou o vosso narrador pessoal. Hoje trago-vos 3 pérolas diretamente do Reddit que dão que pensar. Primeiro vamos acompanhar um tipo que finalmente conhece a família complicada da namorada na África do Sul. E digamos que a realidade ultrapassa qualquer descrição. Depois temos a história de um pai que dá carta branca ao filho adolescente para usar o cartão de crédito numa noite com amigos. Imaginem só a conta final. E para terminar em beleza, ou nem por isso, vamos descobrir o que acontece quando se cozinha na air fryer sem verificar primeiro o que está lá dentro. Temos aqui um belo coquetel de situações caricatas, portanto sentem-se confortavelmente porque há muito para desbobinar hoje. Vamos a isto. A minha namorada, a quem vou chamar de Luísa, sempre descreveu a família dela como pessoas que eu nunca iria querer conhecer pessoalmente porque parece que eram do piorio. Gostava-me a acreditar que alguém da família dela fosse tão mau como ela pintava, especialmente porque nunca me quis contar nada sobre os seus parentes. Como viajei recentemente até a África do Sul para passar tempo com a Luísa na cidade do Cabo, incentivei-a a apresentar-me à família dela. Ela concordou em levar-me à casa dos pais, se eu concordasse em deixar a família dela fora da nossa relação daqui para a frente. Eu disse que prometia, e ela corre a decidir levar-me diretamente do aeroporto para a casa da família. Eu não sabia que estávamos a caminho de os ir conhecer, até prestar mais atenção para onde íamos, e não era para onde a Luísa vivia. Ela disse que eu queria tanto conhecer a família que por isso ia apresentar-nos. Eu não esperava que fôssemos nesta viagem assim que aterrasse no país, mas a família problemática lá estava e eu aqui vou. Aparentemente a zona por onde entramos chama-se Cape Flats e parecia ser um bairro pobre. Enquanto ela conduzia mais para dentro dos Cape Flats, apontou para vários grupos de tipos parados em diferentes ruas e disse que se eu quisesse evitar problemas, então deveria evitar aquelas pessoas. Um dos tipos até reparou na minha namorada e acenou-lhe quando passámos por ele. Ela acenou de volta, antes de dizer que tinha sido namorado dela, mas que acabou por ser preso por ter agredido um dos professores de matemática dela, porque o dito professor a fez ir à escola num sábado, que era suposto ser o dia deles estarem juntos. Quando chegámos ao nosso destino, já tinha aprendido que podia ser morto e que ela tinha estado apaixonada por um tipo que talvez fosse capaz de matar. Avançando para o encontro com a família, a Luísa e eu tivemos de entrar em casa sozinhos, porque estava toda a gente demasiado ocupada a divertir-se junto ao braai, no quintal. Braai é o termo sul-africano para churrasco, ou melhor, festa de churrasco. Ninguém estava sóbrio quando chegámos. O pai deu-me as boas-vindas com uma cerveja e perguntou se eu tinha dinheiro americano comigo, porque sempre quis ver $1 com os próprios olhos. Abri a carteira e mostrei-lhe $1. O pai da Luísa correu a mostrar o dólar ao resto da família, incluindo à mulher, que prontamente pôs o dólar dentro do sutiã para depois me dizer para eu ir buscar. A Luísa olhou para mim como quem diz: avisei-te. Conformei-me com o facto que o meu dinheiro muito provavelmente tinha ido para sempre porque não planeava tocar na mulher de outro homem por $1. A Luísa acabou por me afastar dos pais dela e apresentou-me ao irmão, que me fez o aceno rápido antes de voltar a sua atenção para a irmã e perguntar-lhe se podia usar o carro dela emprestado para ir buscar mais bebidas. A Luísa disse imediatamente que não ia dar as chaves do carro ao irmão que estava bêbado. Foi então que o irmão apontou para a namorada dele, que estava a dançar sozinha lá mais ao fundo, e disse que ela podia conduzir porque só tinha bebido uma cerveja. A Luísa perguntou ao irmão se ele se referia àquela rapariga com ar de adolescente que estava a fazer twerk ao som de um remix de My Heart Will Go On da Celine Dion. Eu interrompi e disse que conduzia. A Luísa e o irmão pareceram surpreendidos. Eu disse que estava disposto a conduzir desde que ele mostrasse o caminho. A minha namorada perguntou-me se eu estava a tentar impressionar a família degenerada dela. A resposta era sim, mas eu infelizmente disse que não. A Luísa suspirou como se tivesse pena de mim e acabou por me dar as chaves do carro. Então lá estava eu, a levar o irmão da minha namorada. Ele fez-me parar em vários locais a caminho da loja de bebidas. O primeiro local onde fomos foi para ir buscar o amigo dele antes de irmos para o local seguinte, que era onde vivia o fornecedor habitual deles. O irmão ofereceu-se para partilhar comigo se eu prometesse não contar nada à minha namorada sobre os seus desvios. Não aceitei e não fiz promessas. Estava demasiado estressado com todas as paragens não planeadas. O amigo indicou-me a barbearia mais próxima e saiu. O irmão da Luísa prometeu-me que só tínhamos mais uma paragem a fazer antes de ir à loja de bebidas. Era a casa onde vivia a ex-namorada, mãe do filho dele. Ela nunca abriu a porta enquanto ele foi bater. Fiquei aliviado porque era óbvio que não estava ninguém em casa e pensei que isso significava que podíamos ir embora. Mas o irmão da Luísa continuou a bater à porta e a dizer coisas à mãe do filho dele que ele acreditava estar a fingir que não estava em casa só para o chatear ou alguma coisa do género. Não percebi nada do que ele estava a dizer porque estava a falar em africano, mas virava-se para mim de vez em quando e sentia necessidade de me dizer o que lhe passava pela cabeça naquele momento. Entretanto, a Luísa ligou a perguntar onde estávamos. Eu disse que explicaria tudo quando voltasse. Acabei por voltar com o irmão que finalmente conseguiu as bebidas. Assim que voltei a ver a minha namorada, implorei-lhe que nos tirasse dali para fora, para longe da família dela. Isto é que foi uma epopeia, hein? Na África do Sul, num bairro assim meio esquisito, com uma família daquelas.
Vamos lá à próxima história, que também é bem gira. O meu filho mais velho, que tem 15 anos, teve sempre dificuldades em fazer amigos, mas desde o início do ano letivo tornou-se muito próximo de 2 outros miúdos da turma dele, o que me deixou e a mãe extremamente felizes ao ponto de termos apoiado o desenvolvimento destas amizades. Isto incluiu levá-lo à casa deles e recebê-los na nossa. Fomos a museus, ao cinema e a lojas que eles queriam visitar e coisas desse género. Há pouco tempo, sim, a verdadeira asneira não aconteceu hoje, mas só descobri hoje, o meu filho passou a noite em nossa casa com os amigos. Ficaram todos na sala enquanto nós ficámos no nosso quarto e os nossos 2 filhos mais novos estavam também eles a passar a noite fora em casa de uns amigos. Assim que os 2 amigos do meu filho chegaram, disse-lhe que podia usar o meu cartão à vontade para encomendar o jantar ou até alugar um filme ou algo assim. Eles ficaram claramente contentes com isso e ele perguntou: a sério? Eu confirmei que sim, podiam encomendar o que quisessem e ver o que quisessem. Ora, eu esperava que eles encomendassem pizza, talvez pedissem uma sobremesa ou pãezinhos de alho. Provavelmente não precisassem de pagar um filme, já que temos imensos serviços de streaming. Mesmo se precisasse de pagar, esperava que fosse talvez um aluguer da Prime, que custasse uns $4, mais ou menos. Avançando para hoje. Já me tinha esquecido disto tudo, verifiquei o extrato do nosso cartão de crédito e vejo que está a centenas de dólares acima do que eu esperava. Percorri as transações e encontrei 2 encomendas do Uber Eats totalizando mais de $100 cada, uma encomenda de $120 do Glovo, várias cobranças da Amazon Prime por diferentes subscrições de streaming e uma subscrição no outro serviço de streaming que não me lembro de ter feito. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, muitas dessas transações ocorreram em dias diferentes. Então, pensei no pior, alguém roubou os dados do nosso cartão. Disse imediatamente à minha mulher e ambos começámos a ligar ao apoio ao cliente destes serviços e ligámos ao nosso banco, tentando freneticamente resolver isto e impedir mais gastos não autorizados. O nosso filho sai então do quarto dele, pergunta o que aconteceu. E quando a mãe está em espera num desses serviços, diz-lhe que parece que alguém usou o nosso cartão e estamos a tentar resolver o problema. Ele então diz-nos que todas as cobranças foram da noite em que os amigos cá dormiram. Os amigos encomendaram o jantar, a primeira encomenda do Uber Eats, petiscos que faziam falta, a encomenda do Glovo, mas também ficaram acordados até tarde, o suficiente para quererem ainda mais comida, a segunda encomenda do Uber Eats. Também viram uma data de filmes, mas em vez de alugueres únicos ou de usarem os serviços de streaming que tínhamos, optaram pelos testes gratuitos de 7 dias, sempre que lhes aparecia essa opção. Mas ele esqueceu-se de me dizer para cancelar essas subscrições no dia seguinte. E o mistério ficou resolvido. E pronto, já sabem a lição, não sabem? Cartões de crédito com teenagers, não. Portanto, aprendam. Aí vem a próxima. Isto não aconteceu hoje, andei a recuperar do trauma durante algum tempo, mas lembro-me como se tivesse sido ontem. O meu marido e eu estávamos ambos doentes. Mesmo doentes ao ponto de não comer uma refeição decente há dias. Eventualmente, ambos chegámos àquele momento da recuperação em que voltámos a ter fome a sério. Por isso, decidi fazer algo fácil de cozinhar na airfryer. Pus um caril de frango pré-feito na prateleira de baixo para o almoço e deixei-o por 20 minutos conforme indicado. Quando voltei, havia um cheiro horrível na cozinha. Estou a tentar encontrar uma forma de descrever aquele cheiro. Algo como borracha ou plástico queimado, talvez. Mas quando verifiquei a minha comida, parecia estar boa. Então comi aquele caril. E isto é algo que nunca poderei desfazer. À hora do jantar decidimos fazer um assado fácil completo, com salsichas, enchidos, batatas, tudo o que pertence. Já tinha tudo no forno, quando me apercebi que tínhamos esquecido das bolas de recheio que compraram uns dias antes. Não estariam prontas a tempo se usasse o forno, mas a airfryer iria acelerar o processo, portanto tudo iria correr bem. Só que aquele cheiro apareceu outra vez, pior do que antes, por isso decidimos desligar a airfryer e ir investigar. Foi aí que meu marido viu algo na prateleira de cima. Pensei que talvez fosse um pedaço de embalagem de plástico que estivesse a emitir aqueles fumos horríveis de queimado, mas quando puxei o tabuleiro, não havia plástico nenhum. O que o meu marido tinha visto era a cauda de um rato incrivelmente bem passado. Foi uma experiência horrível, não vou mentir. Se quiserem imaginar, não recomendo. Imaginem apenas uma espécie de um pedaço de batata carbonizado colado ao fundo do forno, exceto que era um rato inteiro. Portanto, sim, a moral da história é espreitar sempre para dentro de uma airfryer antes de a usar. E já agora façam o que fizerem, não deixem a porta da rua aberta durante dias a fio. Desculpem, mas esta última foi um bocadinho esquisita. Mas também não há forma de a tornar mais agradável. É horrível. Peço desculpa mais uma vez, mas foi um grande tifo, por isso tinha que a incluir. Bem, que fartote de histórias, desde os encontros familiares que mais parecem saídos de um filme, a despesas que nos deixam de cabelos em pé, passando por descobertas na cozinha que nos tiram o apetite. Já vimos de tudo um pouco hoje, não acham? E vocês desse lado, já passaram por alguma situação parecida? Algum encontro com sogros que os deixou de olhos em bico? Ou talvez uma surpresa culinária menos agradável? Contem-me tudo aqui nos comentários. Se gostaram destas aventuras e desventuras tanto quanto eu, toca dar um like neste vídeo, partilhem com a vossa malta conhecida e, claro, se ainda não fizeram, subscrevam o Subset para mais relatos do Arco da Velha. Fiquem bem e até à próxima. Abreijos!